Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero mais uma vez abordar a obra de Byung-Chul Han. Hoje meu foco está sobre o livro cujo título é Hiperculturalidade. Eu estou no 13º capítulo, cujo título é Identidade Hipercultural. Muito bem, então vamos lá. Vamos abordar então alguns trechos, apenas 3 trechos pequenos, ilustrativos desse capítulo e, como sempre, eu vou então ler trechos e comentar, interpretar, analisar. Muito bem, começando então, não há mais um tempo que seja cumprido por uma bela tessitura de passado, presente e futuro, ou seja, pela história, por um arco de suspensão narrativa. O tempo fica nu, ou seja, despe-se de narrativa. Surge um tempo pontual, um tempo acontecimento que não pode conter muito sentido devido à sua falta de horizonte. Então, vamos lá, ele está discutindo nesse capítulo a identidade ou talvez a falta de identidade no mundo hipercultural, né? Porque a ideia para que se construa uma identidade, ela precisa estar ancorada em alguma coisa, em uma cultura, em uma experiência, em um fenômeno. E como uma característica da hipercultura é a multiplicidade, a simultaneidade, a pluralidade de elementos abertos e funcionando ao mesmo tempo, talvez um título até mais adequado para o capítulo fosse a falta de identidade ou a fluidez da identidade ou a desidentidade na hipercultura. E o que ele está dizendo é que antes da emergência do mundo hipercultural, de um mundo que é intermediado pela cultura virtual, era possível tecer o passado, futuro e presente, ou era possível uma experiência em que a gente pudesse experimentar, né, em que a gente pudesse estar em contato com um passado com um tempo que flui do passado para o presente e que abre uma expectativa de futuro, né? E isso permitia criar o que ele chama de arco de suspensão narrativa, né? Quer dizer, a narrativa, narrar algo significa colocar isso numa dimensão de temporalidade, de modo que você vem do passado em direção ao presente e vai apontando para o futuro. Mas ele diz que na atualidade o tempo fica nu, né? Ele sai da sua conexão narrativa, né? O que acontece é que o turista hipercultural é alguém que fica pulando de um lugar para outro, consome muita informação. O mundo do turista hipercultural é um mundo da matemática, da quantidade de informação sem que essa informação seja processada, sem que ela se transforme numa experiência, né? Então, basicamente só existe o tempo presente, o tempo pontual, o tempo do agora, o tempo em que infinitas janelas estão abertas, infinitas experiências estão abertas, mas isso não se concretiza, não se transforma numa experiência, né? Então, a narrativa só é possível onde um sujeito está falando de uma experiência que ele tem, e essa experiência pressupõe uma conexão com o tempo passado, com o tempo presente, com o tempo futuro. É necessário um tempo que flui, um tempo da mudança, da transformação, porque narrar algo significa mostrar como um determinado fenômeno, uma vez submetido à temporalidade, foi transformado, né? Eu era de uma determinada forma, agora eu sou de outra. Então, esse tempo entre o tempo inicial e o tempo final é o tempo de uma experiência. Então, essa experiência produziu uma transformação, mas ele diz isso não está acontecendo mais na atualidade, né? Em função de um excesso de presente, de um excesso de informação, um excesso de simultaneidade de lugares onde uma pessoa pode estar em função da janela do seu computador. Um outro trecho ele diz: o mundo composto hipertextualmente consiste, por assim dizer, de incontáveis janelas. Nenhuma das janelas, contudo, abre para um horizonte absoluto.
mas essa ancoragem do ser aqui, falta horizonte, permite um novo modo de andar, uma nova perspectiva, né? Então, você está diante de infinitas janelas, de incontáveis janelas, né? É isso que a gente faz. Aqui ele está usando como analogia o programa de Windows, né? O Windows, que é esse programa cuja tradução literal seria janelas, né? Então esse programa permite abrir janelas e você alterna, você está navegando na internet, você está escrevendo um texto e você alterna entre uma janela e outra. Então você está escrevendo um texto, precisa de uma informação da internet, fecha essa janela ou minimiza essa janela e vai para a janela da internet, vai procurar uma informação, vai checar uma informação, né? Essa alternância, né, de janelas e claro, você pode ficar abrindo uma janela após outra, mas essa infinidade de janelas necessariamente não conduz a um local, né? Ou, se você quiser, para usar a expressão que está aqui na citação, né, nunca abre um horizonte absoluto, né? Tudo é relativo. Uma janela abre outra, que abre outra, que abre outra, e assim a gente vai infinitamente. E aí ele vai usar uma metáfora bem interessante, que é da religião patchwork, da religião fragmentada, que é uma metáfora também dessa experiência cultural da atualidade, né? Então, a assim chamada religião patchwork, que poderia se chamar também religião colorida, pressupõe, do mesmo modo, a desintegração de um horizonte unitário de sentido, né? Então, se você pensar nos grandes sistemas religiosos, ou se pensar na religião institucionalizada, ela é um grande sistema de sentido, né? Vamos lá, cristianismo, budismo, hinduísmo, qualquer grande religião que você pegar, ele é um grande sistema de sentido, né? Você tem ali um corpo doutrinário, um corpo de conceitos, um corpo de práticas, e elas estão articuladas e elas conferem sentido de existência para os sujeitos. Quando você tem uma religião patchwork, uma religião fragmentada, né? Vamos pensar que a técnica de patchwork é uma técnica de costurar retalhos, né? Então você pode, por exemplo, fazer uma colcha de retalhos. Você tem uma colcha, você tem uma totalidade, mas essa totalidade é feita de infinitos fragmentos. E há expressões religiosas assim. O sujeito então vai colhendo em cada religião aquilo que lhe interessa e constrói o seu próprio sistema religioso. Você tem aí uma metáfora da experiência cultural no mundo hipercultural, né? No mundo do computador, do hipertexto, no mundo em que as sociabilidades são construídas a partir de infinitos espaços, inclusive espaços virtuais. E ele diz assim, ó, a desintegração do horizonte estabelece uma justa posição hipercultural de formas diversas de crença, a partir da qual se reconstrói uma religião própria, né? Então, a religião só tem sentido para o sujeito, e o sujeito não participa mais de um sistema religioso pronto, ele constrói os seus próprios sistemas, né? Bom, aparentemente Byung-Chul Han está colocando isso de forma crítica, né? Mas se você pegar, por exemplo, a análise que Carl Gustav Jung, né, o psiquiatra suíço, contemporâneo de Freud, e diversos junguianos e junguianas, né? Estou pensando em Thomas More, né, que é um seguidor de James Hillman, que é talvez um dos junguianos mais famosos, né? Ele vai dizer que a religião só pode fazer sentido quando ela atravessa a subjetividade, quando o próprio sujeito constitui o seu sistema religioso, e não apenas segue um sistema religioso pronto. Isso porque, se esse sistema não fizer sentido para o sujeito, ele não tem importância alguma, né? Então, a partir desse ponto de vista, a gente poderia fazer um contraponto à impressão que o Byung-Chul Han tem, quando aparentemente ele está dizendo que essa religião patchwork é uma experiência religiosa ruim, talvez. Talvez ele esteja estabelecendo um juízo que eu não sei, mas eu não veria essa experiência de religião patchwork
necessariamente de um ponto de vista negativo. Agora, que isso é potencializado, né, na atualidade em função dos meios digitais, né, da fragmentação que os meios digitais produzem na experiência do sujeito, isso é verdade, mas eu diria que isso é uma constatação e que, embora existam experiências que a gente poderia qualificar de negativas em função da digitalização do mundo, há também experiências que podem ser classificadas ou interpretadas de forma positiva, né, de forma benéfica para o sujeito, e talvez esse seja o caso da religião, né? Muito bem, esse foi mais um capítulo desse livro interessantíssimo de Byung-Chul Han. A gente vai continuar explorando esse livro. Eu espero te encontrar então num próximo vídeo. Um abraço e até lá.